por causa disso, a gente tem se cansado, lutando por títulos e espaço, e ministérios, e impérios pessoais. A gente tem se desgastado buscando ser visto, quando na verdade tudo que nós precisamos é nos humilhar diante de Jesus. Nívia Soares, e o tema desse vídeo é grandes frustrações que eu tive dentro da igreja. Jesus Cop Podcast, bora pro vídeo. Esse mover foi pouco a pouco passando. Meu coração entrou em luto. Eu entrei em luto durante anos. Eu culpei a igreja por isso durante anos. E eu me amargurei durante anos. E eu bati na igreja durante anos. Até que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: filha, se você não ama a igreja, você não pode profetizar sobre ela. Nívia Soares, que é uma voz profética nesta terra, nesse país, nesse Brasil. Sou super fã, admiro e acompanho demais o ministério da Nívia Soares. E o Senhor me quebrantou, né, e me disse: olha para frente, porque eu vou fazer algo maior lá na frente. E você vai fazer parte. E o amor de Jesus pela igreja, né, a gente precisa orar para que o Senhor descortine o sentimento que Ele tem pela igreja no nosso coração. E o sentimento de Jesus pela igreja não é um sentimento de ódio, de rancor, de frustração. Jesus ama a igreja. Ainda que ela tenha pecados, ainda que ela esteja perdida, ainda que ela seja como a igreja em Apocalipse, as 7 igrejas, que, né, muitas delas tinham tantos pecados, tantas falhas, tantas heresias, falsos mestres, né, falsos profetas. Ainda que ela estivesse se prostituindo com as coisas desse mundo, a linguagem de Jesus é: eu sou aquilo que você precisa para ser sarado, né? Eu sou a cura para a doença que você tem. E eu tenho uma recompensa para você. Para mim é muito impactante ali, né? A descrição que ele faz, né? Dizendo: você é pobre, cega, nu, miserável. Tá ouvindo de Jesus, você é uma desgraça. Vocês estão num nível mais fundo que daria para chegar e tal. Você ouve isso e fala: meu Deus, quanta dureza. É Laodiceia e Sardes. Isso. Não, que ele não tem um elogio para essas igrejas, pelo amor de Deus. Mas ele ama. Então, mas o que impacta? Depois dessa descrição, ele está assim: eis que estou à porta e bato. Fala: Jesus, como é que você está batendo nessa porta? Eu continuo aqui. É tipo assim, ele descreve e fala: mas eu te quero. Sim. Se você abrir. Né? Jesus é demais, gente. Jesus é demais. Se você abrir. Ele não desiste da igreja. Né? Ele não desiste. A gente desiste fácil. Sim. Porque quando a gente começa a entrar na rotina da igreja, né, e a participar das estruturas religiosas, a gente se frustra, a gente começa a ver bastidores, e a ver pecados, a ver os nossos pecados, os pecados dos outros, e a ver as mazelas que existem nos bastidores. A gente tende a se desanimar. Mas quando nós olhamos para Jesus, os olhos de Jesus queimam de amor pela igreja. Ele não desiste da igreja. E ele oferece a ela uma recompensa eterna. Por um retorno, pelo arrependimento. Então eu creio que o arrependimento é uma constante na vida do crente. As atitudes do reino, elas precisam ser constantes. Né? A gente precisa zelar por esse lugar. Né, Mateus 5, 6 e 7, né, uma releitura que Jesus faz da lei de Deus. E a gente precisa muito zelar por essas atitudes, zelar por um coração necessitado, faminto, zelar por um coração pequeno, pobre de espírito. A gente precisa ser como os que choram. Né? A gente precisa se identificar com os que choram. Se identificar com o pobre, com o pequeno. Essa semana Deus está batendo muito na tecla de Filipenses 2, né? Eu estou lendo com as meninas também em casa. E, gente, o que Jesus fez foi tão tremendo, foi tão lindo. Né? Pensa no Deus que fez todas as coisas, cara. Assentado sobre o trono, recebendo a adoração constante dos seres viventes. E ele se esvazia, assumindo a forma de servo, nasce como um bebezinho, né?
Ele é gerado pelo Espírito como um bebezinho no ventre de uma menina, uma mocinha. Ele se sujeita à criação de pais terrenos, o Criador, aquele que estava presente na criação. A palavra que criou todas as coisas estava presente na criação. Se faz um nenenzinho no ventre de uma menina, se sujeita à criação desses pais de carne e osso. Que lindo, que ele criou. Demais. Se rebaixa ao nível mais baixo que um ser humano podia se rebaixar, de servo. Me vem a cena de Jesus amarrando na cintura a toalha e lavando os pés, se despindo, né? E lavando os pés dos caras que iam deixá-lo, que iam traí-lo. Poxa, cara, que Deus é esse? Cara, desculpa cortar esse vídeo, mas a Nívia falando, cara, eu vejo tanta verdade nas palavras dela. Ela tá se emocionando aqui, tá chorando aqui. Cara, quando ela fala, parece que o olho dela brilha quando ela fala de Jesus, cara. Nossa, glória a Deus pela vida da Nívia Soares. Glória a Deus por mais cantores, por mais verdadeiros adoradores como ela. Né? E Paulo fala aos Filipenses: tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Olha. Que sentimento é esse? Que faz com que você não queira se autoafirmar sobre os outros. Jesus nos constrange. Jesus nos constrange. Jesus precisa nos constranger, Douglas. Senão a gente vai se achar com muita facilidade. A gente vive num mundo de muita bajulação, de muito engano, de muita massagem no ego humano. E se a gente não olhar para Jesus, a gente vai se perder. Se a gente não contemplar as dores do Cordeiro, a gente vai se perder. Né? E Jesus foi um homem de dores que sabe o que é padecer. Né? Ele sabe o que é sofrer. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, diz o livro de Hebreus. E é lindo olhar para isso. Que aquele que se humilhou e desceu até o lugar mais baixo que um ser humano podia descer. Né? Foi condenado como um ladrão, morreu no meio de ladrões, né? Exposto numa cruz. Ele foi ressuscitado por Deus e foi colocado, foi dado a ele um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse. Amém. Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Né? Porque Jesus se humilhou, ele foi exaltado. A gente tem almejado pela exaltação dos homens e se esquecido de humilhar diante do Senhor. E por causa disso, a gente tem se cansado, lutando por títulos e espaço, e ministérios e impérios pessoais. A gente tem se desgastado buscando ser visto, quando na verdade tudo que nós precisamos é nos humilhar diante de Jesus. Amém, amém. Que palavra, gente, que palavra demais. Nos humilhar diante do nosso Deus. Amém. Para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Jesus ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? E a igreja precisa entrar nesse prumo. As lideranças precisam entrar nesse prumo. Jesus é o nosso espelho. Eu me lembro do Mike Bickle dizendo algo que eu repito. Ele diz assim: Jesus vai voltar como Senhor dos senhores, Rei dos reis, glorioso, majestoso, poderoso. E ele vai pisar os seus inimigos e derrotá-los e destruí-los sem nenhuma ponta de soberba no seu coração. Será que isso é possível para nós? Será, cara? Então, Jesus precisa nos constranger. Que palavra, que ministração da Nívia Soares. Gente, acredito que uma das maiores falhas do ser humano, e eu me incluo também nessa, é de olharmos para o homem. E quando nós olhamos para o homem, nós estamos olhando para uma pessoa, um ser humano, cheio de falhas, de limitações, que acerta, que tem seus erros também, mas que os nossos olhares sejam sempre para o alto. Seja sempre para o nosso Senhor Jesus, aquele que nunca perdeu uma guerra, aquele que ressuscita mortos,
aquele que tem sempre um novo dia para cada um de nós, aquele que está acima de todas as coisas. Que os nossos olhares sejam somente para Ele e não para os homens. Bom, se você chegou até aqui, já sabe, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, aproveite para compartilhar com todo mundo e fique ligado nos próximos conteúdos. Deus te abençoe, até mais.